Olá, ser de luz, como você está? Eu espero que você esteja bem. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu estou a Pan. Sou publicitária, terapeuta e desbravadora dos infinitos universos do autoconhecimento e desse planeta tão incrível que nos acolhe diariamente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, porque toda semana, terça-feira, às 11h11 de Brasília, nós temos vídeos novos, reflexivos, falando de coisas diversas. E hoje, particularmente, nós vamos falar sobre as medicinas da floresta. Antes de eu trazer a minha opinião sobre esse tema, eu quero que você entenda que não é uma verdade absoluta, é apenas a minha visão diante disso tudo. Eu acho importante a gente ouvir visões diversas e trazer o discernimento para ver o que é coerente com o que a gente acredita ou não, tá? Então, o que eu vou trazer aqui é a minha visão, é o que eu sinto diante de tudo isso, e eu espero que expanda um pouquinho por aí. Eu abri uma caixinha no meu Instagram semana passada e me perguntaram sobre o que eu achava sobre as medicinas da floresta. E eu sinto que é um assunto bem profundo e que as pessoas ainda não têm tanta maturidade para conversar sobre, né? E o que são medicinas da floresta? Medicinas da floresta são remédios naturais que a gente pode utilizar para a nossa cura, para a nossa própria transformação. Então, entre elas, né, existe o rapé, a ayahuasca, o cacau e florais de Bach, por exemplo, são extraídos de plantas, eles também são um tipo de medicina natural. E tudo isso realmente traz essa conexão com a nossa essência real, né? Porque é da terra, é da natureza. E o que eu acho sobre isso? Eu sinto que tá sendo bem expansivo, né? Cada vez mais nós estamos tendo mais informações sobre essas medicinas. Cada vez mais nós vemos mais pessoas utilizando dessas medicinas. E o que eu sinto, gente, é o que eu sinto em qualquer questão que você vá trabalhar com uma pessoa, seja terapeuta, seja psicólogo, seja psicoterapeuta, seja usar remédios convencionais, remédios naturais. Você precisa ter uma responsabilidade em trazer essas medicinas, porque essas medicinas da floresta, elas são sagradas. A nossa floresta é sagrada. Ela nos serve com cura, com transformação, com planta. Então, o primeiro ponto é que ela é uma medicina sagrada, então nós precisamos ter muito respeito em trazê-la para as pessoas. Não dá pra gente trazer uma medicina falando assim: ah, essa medicina vai curar tudo que tá dentro de você, tá tudo bem, você não precisa fazer nenhum preparo, e aí nem agradece a medicina, enfim. Então, pra mim já tá tudo errado, sabe? Primeiro a gente tem que entender que ela é uma medicina sagrada, que ela é uma medicina que foi criada e servida pela floresta, pela Gaia, pela nossa natureza. E a gente precisa ter muito respeito por isso. A segunda coisa é que a gente precisa trabalhar as pessoas antes, para depois a pessoa utilizar da medicina. E por que eu acho isso? Porque é uma medicina da floresta, não é uma medicina da cidade. Então, as pessoas da cidade, né, que vivem em cidade e que às vezes não tem nem noção da dimensão, né, que essa medicina pode trazer para ela, às vezes toma alguma medicina e acaba não entendendo qual que é o objetivo principal dela. Então a gente precisa primeiro trabalhar a pessoa antes, fazer todo um processo de adaptação dela, trazer todo o conhecimento daquela medicina para a pessoa, para depois a pessoa tomar aquela medicina, e pós-medicina a gente também dá um suporte. Porque o que eu vejo e aí é uma percepção muito pessoal, assim, é que tem algumas pessoas que estão trazendo essas medicinas da floresta, principalmente cacau, ayahuasca, rapé, de uma forma muito abrangente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o nosso corpo físico, espiritual, emocional e mental, ele não está alinhado ao corpo natural, que seria se a gente morasse no meio do mato. Então, o nosso corpo, ele é muito denso por conta de todas as coisas que a gente vive na cidade. E uma pessoa que não está em processo do autoconhecimento, que não entende ainda a sutileza que precisa fazer, a limpeza que precisa fazer para acessar essas medicinas, às vezes vai acessar e vai ficar completamente perdido.
Às vezes a medicina vai trazer algo à tona que a pessoa não vai conseguir lidar, porque ela não teve um suporte antes e não teve um suporte depois. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e entender qual é o nosso objetivo de trazer essa medicina para as pessoas, né? Qual é o meu propósito de trazer essa medicina para as pessoas? É se perguntar mesmo e estar disposto a fazer esse preparo pré-medicina e dar esse suporte pós-medicina, que é uma coisa que eu não vejo muito. E o que eu tenho visto também é, às vezes, tem pessoas que mal conseguem lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, estão num turbilhão muito doido, assim, interno, e acabam fazendo imersões de cacau, rapé, sem, de fato, estar alinhada com aquilo, né? Então, a minha percepção, gente, é essa, porque eu tenho muita gratidão e eu tenho muito respeito por essas medicinas da floresta. Eu estou há 6 anos no processo do autoconhecimento. Eu nunca tomei ayahuasca, cacau, nunca consagrei o cacau, nunca consagrei o rapé, enfim. Eu tenho pessoas próximas que já tomaram, que já utilizaram, que utilizam. E eu nunca tomei porque eu não senti o chamado, entende? Porque existe isso também. As medicinas da floresta, elas nos chamam. Às vezes, quando não tem esse suporte antes, né, de acessar a medicina da floresta, a pessoa não sente o chamado, ela só tá ali querendo tapar o sol com a peneira, ela só tá ali trazendo a responsabilidade da própria cura para aquela medicina. Então, eu tô passando por um processo muito desafiador emocional, então eu vou tomar cacau porque vai melhorar tudo. Eu tô passando por um processo muito desafiador de não entender esse final de ciclo, então eu vou tomar ayahuasca pra conseguir entender. E, gente, como qualquer medicina, como qualquer terapia, como qualquer ferramenta de autoconhecimento, as medicinas da floresta, elas nos alinham para que a gente consiga enxergar a própria cura. Elas não vão fazer uma mágica na nossa vida de curar as coisas sem que a gente faça a nossa parte. Então, mesmo tomando as medicinas, né, mesmo consagrando essas medicinas, a gente precisa ter esse suporte emocional, energético, mental e físico para entender que a gente vai precisar fazer a nossa parte. Que a gente vai acessar aquela medicina, que a gente vai consagrar aquela medicina, mas que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, pra mim, o ponto principal, assim, que é uma das coisas que me preocupa um pouco, é essa banalização das medicinas. A medicina vem da floresta e, por exemplo, os povos indígenas utilizam muito elas, mas eles têm respeito com elas, eles já têm o corpo alinhado para receber elas, eles já fazem esse processo diário de elevar o corpo, de elevar a mente, de elevar o emocional para se conectar com essas medicinas. Porque vamos supor, tá? Isso daqui é o seu corpo, esse daqui é a medicina. A medicina, ela tá aqui, em cima, em grau energético e espiritual. E o seu corpo tá denso, ele tá aqui. E aí você toma a medicina, seu corpo faz assim. Só que você não consegue entender o que você tem que fazer agora, né? Por isso que, como qualquer terapia e ferramenta, a gente precisa ter o suporte de pessoas que entendem e que honram essa medicina. A gente precisa ter pessoas que tenham essa responsabilidade de trazer a medicina de uma forma muito, muito, muito responsável. E se a gente sentir o chamado de acessar uma medicina, de consagrar um cacau, de consagrar uma ayahuasca, um rapé, enfim, se a gente sentir esse chamado, a gente precisa buscar profissionais que realmente saibam o que estão fazendo. A gente precisa buscar profissionais que realmente tragam esse suporte pré e pós-medicina. Porque, gente, é uma medicina da floresta, não é uma medicina urbana. Independente se a gente está no processo do autoconhecimento ou não, a gente vive em uma sociedade turbulenta. A gente vive no meio de muita densidade.
Então a gente precisa sim sutilizar o nosso corpo, trabalhar o nosso emocional, trabalhar o nosso campo espiritual para acessar essas medicinas. Eu não sei se vocês já viram, né, como que é o processo da ayahuasca, por exemplo, mas você faz um mês antes de tomar ayahuasca um processo de limpeza do seu corpo, porque você precisa sutilizar o seu corpo para acessar essa medicina, porque ela é extremamente sagrada, ela é extremamente alta, ela vai trazer percepções da vida para você que talvez você nunca tenha visto, que você nunca tenha experienciado, que você nunca tenha vivido. Então a gente precisa sim tomar muito cuidado ao acessar essas medicinas. A gente precisa ter muita responsabilidade a acessar essas medicinas. A gente precisa ter muita gratidão ao acessar essas medicinas, porque a floresta nos concede essa cura gratuita. E se nós somos instrutores, né, de alguma dessas medicinas, a gente precisa ter muita responsabilidade em como nós vamos lidar com as pessoas que quiserem acessar. Como lidar com as pessoas que quiserem tomar essas medicinas, porque nós precisamos ter esse suporte energético. Nós precisamos direcionar as pessoas antes e principalmente depois. Porque a mente, ela vai expandir num grau que às vezes a pessoa não vai conseguir lidar sozinha. E a gente precisa ser esse suporte para ela. Porque ao invés de trazer a cura, pode trazer ainda mais confusão. Porque a pessoa não está preparada para receber aquela mensagem. Não está preparada para receber aquela transformação. Então, eu sinto assim, em qualquer questão, tá, relacionada ao autoconhecimento, seja em terapia, seja com as medicinas, seja com ferramentas terapêuticas, as pessoas depositarem o poder pessoal delas de cura nessas coisas. E, de novo, eu falo, eu acho incrível as medicinas da floresta, eu acho que elas trazem uma transformação, que a gente não consegue mensurar, né? Mas a gente precisa ter muita responsabilidade, a gente precisa entender o porquê a gente quer acessar essa medicina. A gente precisa ter esse suporte pós-medicina e a gente precisa entender que só a medicina não vai nos curar. Que a cura, ela acontece diariamente, todos os dias. Que a cura é através também da nossa responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Então, se você sente esse chamado de consagrar alguma medicina da floresta, vai fundo, né? Se você sente esse chamado de integrar mesmo essa medicina na sua vida, show! Mas procure profissionais que sejam muito responsáveis e que te explique tudo, que seja um suporte que você não tenha medo de acessar. Que você tenha essas pessoas do seu lado quando você, por exemplo, tive uma expansão aqui com a ayahuasca, mas eu não tô entendendo, eu preciso conversar com alguém, eu preciso trocar com alguém. Que esse mestre sente com você e te traga todo esse suporte. Porque, gente, a gente precisa ter responsabilidade. A floresta nos concede essas medicinas para nossa cura e transformação. E não para banalização, não para ter viagens psicodélicas e ficar ali num processo, tal. Gente, não é isso. Essas medicinas, elas são reais, elas trazem sim muita transformação, elas expandem sim muito a nossa consciência, mas a gente precisa ter muita responsabilidade em acessá-las. A gente precisa ter muita responsabilidade e entender qual é o propósito que a gente tem por trás de querer acessá-las. Então, questione quem vier, seja consagrar cacau, ayahuasca, rapé, qualquer que seja a medicina, sananga, qualquer que seja a medicina, questione essa pessoa. E só faça se você sentir segurança com ela. E você que traz essas cerimônias, essas consagrações, tenha muita responsabilidade em trazê-las para as pessoas. Entenda que você vai precisar fazer primeiro um suporte energético, trazer essa sutileza do campo da pessoa, para depois fazer com que realmente a pessoa acesse essa medicina e traga esse suporte pós-medicina.
Porque, de novo, o nosso corpo, a gente vive numa densidade urbana, então a gente precisa realmente sutilizar o nosso corpo e trazer esse suporte, seja presencial, seja online. Então, gente, essa é a minha visão. Como eu disse, não é a verdade absoluta. E eu acho que, como qualquer profissão que a gente fale, né, que a gente tenha que cuidar de uma outra pessoa, a gente precisa ter muito essa responsabilidade, porque a gente quer cura, a gente quer transformação. A gente não quer que a pessoa realmente saia ainda mais confusa do que ela chegou, sabe? Então é isso. Se fez sentido pra você esse vídeo, comenta aqui, dá like e me conta nos comentários o que você acha sobre as medicinas da floresta, qual é a sua visão sobre isso. E enfim, vou adorar trocar com você. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Em Lakesh, eu sou um outro você. Gratidão.